Olá, boa noite. Boa noite, Wilson, Evander, Maria de Lima Moura, Antônio. Boa noite, gente, tudo bem? Então, já que temos 6 pessoas aqui na live, vamos começar a live de hoje. O tema da live de hoje vai ser mães ou pais narcisistas e filhos de orientação LGBTQIA+. Antes de tudo, vou me apresentar, né? Meu nome é Josiane, sou psicanalista. Há algum tempo eu venho aqui na internet falando, né? Alertando a respeito do abuso narcisista, principalmente no âmbito intrafamiliar, mas também dos relacionamentos amorosos. Bom, a respeito da live de hoje, eu vou estar pedindo para vocês que estão participando da live tratarem, né, o assunto de hoje com bastante respeito. O recorte que eu vou estar fazendo aqui vai ser a respeito da relação intrafamiliar, da família dominada por um pai e uma mãe narcisista e os seus filhos, principalmente o filho que tem orientação LGBTQIA+. E eu vou estar pedindo para quem está participando para que, por favor, tenha respeito com relação ao tema de hoje. Bom, vamos lá, vamos começar do começo, né? A mãe narcisista, quem é a mãe narcisista? É uma mulher que tem um transtorno de personalidade narcisista. E o que é um transtorno de personalidade? Um transtorno de personalidade é um padrão rígido de comportamento, onde a pessoa não consegue se ver, se perceber, se comportar de outra forma. A marca de todo o transtorno de personalidade, sobretudo os mais graves, é a inflexibilidade psicológica. A pessoa não consegue, como eu disse antes, se comportar, se ver, se perceber, pensar e agir e estar no mundo de outra forma. Bom, sendo assim, um transtorno de personalidade narcisista ele constitui um padrão de personalidade que é marcado, caracterizado pela falta de empatia ou pelo baixo grau empático, pelo senso de grandiosidade, pelo senso de que a pessoa é especial, exigência de privilégios, inveja crônica, crença de que a pessoa é invejada. Geralmente o invejoso crônico, ele acredita que ele é alvo da inveja alheia, isso é muito comum, isso representa um mecanismo de defesa chamado de projeção, onde a gente projeta no outro aspectos que a gente não reconhece como sendo nossos, principalmente aspectos que não são bem vistos socialmente. E exploração do outro para obter benefícios. Bom, o narcisista patológico, ele não gosta de pessoas. Ele não gosta de pessoas. O que ele gosta é do quê? É do reconhecimento e da atenção que ele obtém das pessoas, né? Ou seja, do suprimento narcísico. Daí você me pergunta, tá, então por que aquela mulher, né, que tem o transtorno de personalidade narcisista, por que
ela decidiu ter filhos, já que ela não gosta de pessoas. Ela não gosta do ato de cuidar do outro, né? Porque para você cuidar do outro, você tem que ter uma generosidade muito grande. Você tem que ter um altruísmo muito grande, uma entrega, um poder de empatia muito grande para você conseguir cuidar de outra pessoa. Mas o narcisista patológico, ele não gosta disso, né? Ele está muito centrado, ele está autocentrado nos seus próprios problemas e nas suas próprias necessidades, que vem sempre em primeiro lugar. Bom, existem várias respostas para essa questão. Uma delas é porque tanto, né, o pai narcisista, a mãe narcisista, eles gostam de ver, eles querem ver a si mesmos, né, um mini eu no mundo, ou seja, eles querem ver alguém que eles possam espelhar a imagem que eles têm de si mesmos, não a pessoa que eles verdadeiramente são, mas a imagem que eles têm de si mesmos. Eles querem ver essa imagem espelhada em outra pessoa. Um outro motivo também, por exemplo, que a mãe narcisista ela resolve ter filhos é porque ela quer ficar igual às suas outras amigas, ter assuntos em comum, ela quer parecer uma pessoa normal, né? Já que a gente fala até muito aqui da questão da maternidade compulsória, né? Isso é um aspecto exigido pela sociedade, né? Que a mulher tenha filhos, que a mulher deseje ser mãe. Esse é um protocolo social que muitas vezes a gente se vê impelida a ter que cumprir. Ou mesmo para dar um golpe da barriga, né? Se a vítima dela é um cara que tem mais dinheiro, né? Pode ser também que esse filho ele venha dentro desse contexto aí de um golpe da barriga. Mas, como eu falei, a mãe narcisista quer um filho que seja um reflexo da sua própria imagem. E por isso ela não vai aceitar nada que seja diferente daquilo que ela projetou. E a mãe narcisista, ela não vai aceitar um filho de orientação LGBTQIA+, né? Ou seja, um filho que tenha uma orientação ou identidade sexual dissidente, ou seja, que foge a heteronormatividade, a ideia de que o normal é você ser uma pessoa hétero. Ela não vai aceitar um filho que tenha uma outra forma de amar, uma outra forma de expressar o seu afeto e a sua sexualidade no mundo. Bom, a mãe narcisista, ela vê os filhos como uma extensão de si mesma. Ela não consegue ver o filho de maneira separada de si mesma, né? Então ela não gosta de o fato do filho ter um jeito próprio de amar e de expressar esse amor e de expressar o seu afeto, de expressar a sua sexualidade, indica que ele tem autonomia. E isso fere a mãe narcisista, porque ela enxerga o mundo, as outras pessoas que estão ao seu redor, como sendo uma extensão de si mesma, porque o desenvolvimento não cognitivo, o desenvolvimento emocional dela parou em um determinado momento da infância. Ela continuou, né, se desenvolvendo intelectualmente, mas emocionalmente ela tá parada em algum momento da infância, no momento em que a criança ela entendia que as pessoas e coisas ao seu redor eram uma extensão de si mesma e que as pessoas e coisas ao seu redor serviam para satisfazer as suas próprias necessidades. Ela ainda não tinha desenvolvido a capacidade de olhar para as necessidades do outro. O desenvolvimento emocional do narcisista patológico, seja a mãe narcisista e o pai narcisista, parou ali, né? Então, ela possui padrões morais muito rígidos, né? Ou seja, ela possui padrões morais excludentes e não includentes. E por que ela faz isso? Porque para ela projetar para o mundo uma imagem de perfeição,
ela precisou dissociar e reprimir de si aspectos que ela considera que não condizem com a imagem que ela tem de si mesma. E ela vai projetar esses aspectos em quem? No filho bode expiatório, né? Eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos. Geralmente o narcisista ele elege e distribui alguns papéis para as pessoas que estão em torno dele. Isso pode acontecer também em outros contextos, não só dentro do contexto familiar, isso pode acontecer no trabalho, com amigos, dentro de grupos religiosos. Ele elege as pessoas para exercerem determinados papéis, então vai ter o bode expiatório, que vai ser o alvo, né, da ira daquele narcisista, porque vai ser a pessoa em quem ele vai projetar os aspectos que ele não reconhece como fazendo parte dele. Exemplo, aquele narcisista ele é muito egoísta, ele vai dizer que o bode expiatório que é egoísta, ele é muito controlador, ele vai dizer que é o bode que é controlador. Ele vai eleger ali um dourado, um filho de ouro, um funcionário de ouro, um amigo de ouro, que é aquela pessoa em que ele vai projetar aspectos que ele acredita que fazem parte da sua personalidade, a sua grandiosidade, o seu carisma, né? Então ele vai ter também próximo dele ali o que a gente chama dos macacos voadores, que é um termo que foi inspirado, né, no filme Mágico de Oz, para quem não sabe. E esses macacos voadores vão ser os soldadinhos dele, vão representar a sua primeira linha de defesa, né? E também vão ser os seus garotos de recado, né? No caso do bode expiatório se afastar dele. Então ele vai ter essas pessoas. E o filho, que tem a orientação LGBTQIA+, vai representar o papel do bode expiatório dentro daquela família. Bom, a mãe narcisista, então, ela possui esses padrões morais rígidos que muitas vezes escondem desejos que ela tem, né? Podem ser desejos sexuais, podem ser desejos perversos que ela esconde sobre a couraça de santidade, principalmente se a gente falar da narcisista, da mãe narcisista religiosa ou do pai narcisista religioso. Bom, a mãe narcisista ou o pai narcisista não desenvolveram generosidade suficiente para entender que o seu filho não precisa performar aquilo que eles projetaram, idealizaram, imaginaram e sonharam para esse filho. Que esse filho tem uma identidade própria, que ele tem uma vida própria. Então, resumindo, não é incomum quando a gente tem filhos que a gente possa sim ter planos para esses filhos, que a gente possa de alguma forma desejar ver o nosso eu também projetado em parte nesses filhos. Não é incomum. O problema do pai e da mãe narcisista é que eles não possuem uma flexibilidade psicológica para aceitar nada nem ninguém que seja diferente daquilo que eles planejaram, daquilo que eles idealizaram, daquilo que eles sonharam. Eles não conseguem admitir a ideia de que aquele filho tem uma identidade própria, de que ele tem autonomia. Bom, então é muito comum, né, o filho de orientação LGBTQIA+, ser expulso de casa. Já vi casos assim, até mesmo com pessoas conhecidas, tá? O filho ele é expulso de casa ou ele se torna o alvo da mãe narcisista. E é engraçado que muitas vezes ela expulsa o filho de casa. Quando o filho ele consegue um acolhimento, seja com um amigo, com um parceiro, com uma parceira, com uma outra pessoa, ela vai lá pedir desculpas para o filho, dizer que errou, pedir para ele voltar, porque ela precisa de um bode expiatório. Ela precisa de alguém em quem ela possa projetar todo o lado que ela
dissocia de si mesma e ela também precisa de alguém para regular as suas emoções, né? Ou seja, aquele dia que ela está se sentindo muito para baixo, está se sentindo muito mal, a pior pessoa do universo, ela precisa de alguém para ela poder pisar, para poder se sentir um pouco melhor, né? Eu tô falando a mãe ou o pai narcisista, tá? Tanto pode ser a mãe quanto o pai narcisista. Existe estudos que eu falo que existe um índice maior de homens narcisistas do que mulheres. Então, quais são as sequelas que vão ser deixadas nesse filho por essa mãe narcisista? As sequelas são inúmeras. A gente pode perceber a dificuldade desse filho em se aceitar, em aceitar sua própria orientação sexual, a sua própria identidade sexual, em aceitar quem ele é, em conseguir bancar o seu desejo no mundo, né? E isso pode desembocar em diversos conflitos internos, conflitos entre o que ele deveria ser e o que ele realmente é, né? Conflitos entre o dever e o desejo, que na verdade o conflito entre o desejo e o dever, ele está na base na maior parte dos nossos sintomas, né? Dos sintomas de todas as pessoas, da maioria das pessoas pelo menos, né? Como na psicanálise a gente fala dos neuróticos, né? Existe ali um conflito entre o desejo e o dever. E esse conflito, quando ele não é bem elaborado, ele vai desembocar em adoecimentos psíquicos, em adoecimentos físicos, né? Ele vai desembocar em adoecimentos, né? Um conflito que não foi bem elaborado. E agora, depois que esse filho, né, de orientação LGBTQIA+, conviveu nesse lar com o pai narcisista ou a mãe narcisista, ele agora tá com todos os danos psicológicos e emocionais oriundos desses anos de convivência com esse pai, com essa mãe narcisista. E agora, o que esse filho faz para poder resolver isso? Bom, é agora que entra a psicoterapia. E eu vou falar aqui na questão da psicanálise, né? Os estragos ocasionados por uma relação disfuncional, por uma relação tóxica, eles só podem ser curados através de outra relação. E quando eu falo de outra relação, eu estou falando da relação terapêutica, porque é dentro da relação terapêutica que você vai encontrar a previsibilidade, a segurança, o acolhimento e o ambiente suficientemente bom que você não encontrou dentro de casa. E é através dessa previsibilidade, dessa segurança, desse acolhimento que você vai começar a curar essas feridas que foram deixadas por essa convivência danosa, tóxica e abusiva que você teve dentro da sua casa, né? É dentro do espaço terapêutico que você vai ter a oportunidade de reconhecer, de elaborar, de ressignificar e de integrar tudo que você vivenciou. É dentro do espaço terapêutico que você vai conseguir fazer isso. Muitas pessoas podem até pensar, mas com um amigo do bar eu posso conversar também. Só que com um amigo do bar a conversa é diferente, porque o amigo do bar, ele vai vir com todas as suas... Ele tem, né, atrás dele todas as suas concepções filosóficas, familiares, religiosas, né? Ele não vai conseguir proporcionar para você esse espaço de acolhimento, de integração, de tudo que você está sentindo, das suas experiências emocionais, né? Das suas experiências subjetivas. Então, através do processo terapêutico, você vai conseguir se autorizar a ser uma pessoa mais livre, uma pessoa que pode expressar
a sua autenticidade, a sua afetividade, a sua sexualidade de uma maneira livre. Livre dos preconceitos que foram jogados pelos seus pais em cima de você. Bom, essa foi a live de hoje. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui, pelo que eu tô vendo. Então, eu vou estar encerrando aqui a live de hoje. Eu vou tá vendo aqui algum dia para eu poder, algum dia da semana, talvez no fim de semana, para poder estar gravando live todos os fins de semana, né? Eu tentei gravar essa live aqui, eu demorei um pouquinho, porque eu tentei gravar aqui no TikTok e no Instagram, só que no Instagram deu um probleminha, porque eu tinha que instalar um outro programa lá, enfim. Mas eu vou depois ver a possibilidade de estar fazendo uma live, talvez todos os fins de semana aqui, para bater um papo com vocês, conhecer vocês melhor. Agradeço quem participou dessa live nesse dia de hoje, quem esteve comigo até o final, e a gente se vê numa próxima live. Boa noite a todos e uma excelente semana.